Olá, pessoal do sétimo ano. Estou aqui para corrigir a provinha de vocês, referente agora ao nosso segundo bimestre, ok? Então, vamos corrigir essa prova para que vocês não tenham dúvidas, né, na hora da recuperação. Caso, durante essa aula, eu não aborde alguma dúvida, algo em específico, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp, tá bom? Para a gente tirar qualquer dúvida. Essa prova de vocês, ela contou com 10 questões, né? E o assunto básico dessa prova é exatamente a regionalização do espaço brasileiro e as características gerais da população brasileira. Então, um assunto simples, um assunto prático, e eu acredito que vocês irão se dar bem nessa nova prova, tá bom? Então, gente, a primeira questão, ela aborda exatamente o processo de regionalização do Brasil. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto que eu vou mandar para vocês, eu acho que fica mais fácil para vocês estudarem, certo? Enfim, então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: o mapa abaixo mostra a regionalização. Letra A, oficial do IBGE, a divisão dos 4 Brasis de Milton Santos, a divisão em complexos regionais, a divisão ilegal do Brasil. Vejam bem, como vocês podem observar nesse mapa, nós temos aqui uma divisão em 5 grandes macro-regiões. Essa divisão é a divisão mais popular e mais conhecida do nosso território nacional, que é a divisão oficial do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, divide aí o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Então, essa é a nossa opção correta, tá bom? Então, região aí oficial do IBGE, letra A. Vejam bem, a divisão dos 4 Brasis de Milton Santos é uma divisão bem interessante que vai juntar o Sul e o Sudeste, chamar de uma única região, que é a região concentrada. Isso também vocês podem encontrar facilmente no livro de vocês. Temos a divisão em complexos regionais, que divide o país em 3 grandes regiões. Então, vejam bem, a letra B, ela não poderia ser marcada de forma alguma, nem que você não tivesse estudado, porque ela está falando em 4 regiões, que seria 4 Brasis. Aí a gente não tem 4 Brasis, aí a gente tem 5 regiões. Então, ela já está descartada. A divisão ilegal do IBGE, ou seja, uma coisa ilegal é algo que está fora da política correta de trabalho, de estudo, enfim. Então, não tem lógica essa questão, certo? Então, a única correta seria a letra A. Lembrando que a divisão em complexos regionais divide o país em 3 grandes regiões, chamada aí de Centro-Sul, Amazônia e Nordeste. Também são regiões que vocês encontram facilmente aí no livro de vocês, tá bom? A maior parte da prova ela está composta aqui pelo assunto relacionado à população brasileira. Então, a questão 2 diz o seguinte: vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar para vocês. A densidade demográfica é a relação entre o número de habitantes por área, certo? Então, por exemplo, a densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, a densidade demográfica varia de uma região para outra. Marque a alternativa que apresenta a região que tem a maior densidade demográfica, ou seja, a região que tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Veja que a própria questão ela vai se autorresponder. Então, a região norte ela conta com 2,6 habitantes por quilômetro quadrado, a região nordeste 28 habitantes por quilômetro quadrado, a região centro-oeste 5,7 habitantes e a região sudeste 70,9 habitantes por quilômetro quadrado. Então, matematicamente, a questão já te deu a resposta correta, ou seja, onde a gente tem aí uma maior taxa demográfica, ou seja, um maior número de habitantes por quilômetro quadrado, vai ser exatamente na região sudeste, onde estão os estados mais importantes do país, São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso? Aí vem aí Minas Gerais e o Espírito Santo. Então, é nessa região que nós temos o maior número de habitantes. E aqui temos menos, um número menor, é aí a região norte, com 2,6 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabem que essa região, ela abarca quase que 50% do território nacional, né? Uma região muito grande.
Questão 3. A população brasileira apresentou um aumento na expectativa de vida, ou seja, o pessoal está vivendo mais, em virtude de vários fatores. Marque a alternativa que não foi um destes fatores. Ou seja, a população ela aumentou, né, a esperança de vida, a sua esperança, e ele quer que a gente marque uma alternativa que não faz parte dos fatores que colaborou para este aumento da expectativa de vida. Então, por exemplo, a melhoria nas condições de saúde colabora para uma esperança de vida maior? Sim, colabora. Acesso ao saneamento, rede de água, de esgoto, coleta de lixo, tudo isso vai diminuir a disseminação de doenças. Consequentemente, aumenta a expectativa de vida. Tanto que países que não têm acesso ao saneamento básico, as taxas de mortalidade são maiores, portanto, a expectativa de vida é menor. Acesso à educação aumenta a expectativa de vida? Sim. Uma pessoa que tem acesso à educação, ela acaba fazendo melhor uso em relação à própria alimentação, ela conhece as bases do higienismo, enfim, a estrutura educacional, ela colabora, sim, para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida e, possivelmente, ela viva mais. Falta de alimentação. Gente, essa questão é absurda. Quem já viu alguém viver mais porque está passando fome? Não tem lógica. Falta de alimentação é exatamente o contrário. Ela vai fazer com que você tenha uma menor expectativa de vida, né? Então está erradíssima essa questão. E o que é que ele pede? Ele pede exatamente para a gente marcar a alternativa que não foi um dos fatores que aumentou a expectativa de vida, tá bom? Então a gente marca aqui letra D. Por incrível que pareça, muita gente errou essa questão, gente. Então, total atenção na hora de realizar a prova, fazer a leitura bem direitinho, tá? O Brasil tem apresentado uma queda na taxa de fecundidade. O que é fecundidade? Vocês viram aí no livro de vocês, tem tudo bonitinho aí com todas essas taxas. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, não é isso? Então, o Brasil tem apresentado uma queda na taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. O que podemos entender desta expressão? Letra A. Houve uma queda no número de filhos por mulher? Exatamente. É a questão correta, a letra A. Aumentou o número de idosos? Não. Quando aumenta o número de idosos, aí a gente diz que está havendo um aumento da expectativa de vida. Letra B. Letra C. Aumentou o número de mortes. Quando aumenta o número de mortes, a gente chama isso de o quê? Taxa de mortalidade alta, né? Não é o caso. Aumentou o número de nascimentos. O número de nascimentos é a taxa de natalidade, tá? Taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Então, a gente vai marcar aqui a questão. Seria a correta letra A. A expressão tem tudo a ver com quantidade de filhos por mulher. Houve uma queda, né? Uma queda no número de filhos por mulher. Isso é natural. Todos os países que estão passando por um processo de desenvolvimento, é o caso do Brasil, que é um país emergente, né? Ele já foi um país bastante subdesenvolvido, já foi um país bastante explorado, mas ele passa por uma modificação, ele está melhorando as suas taxas. Ok? Vamos aqui para a questão 5. Podemos afirmar que uma pirâmide etária o que é uma pirâmide etária? Inclusive, tem um vídeo também lá no canal, vou passar para vocês, explicando bem direitinho o que seria uma pirâmide etária. Podemos afirmar que uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição da população matematicamente falando, ou seja, a gente só mostra essa população de modo matemático somente. Não, é, gente? A definição de pirâmide etária não é só uma questão matemática, ela é muito mais. Porque ela envolve várias taxas e várias questões qualitativas daquele país que a pirâmide representa. Então, só por uma pirâmide a gente já consegue saber várias coisas a respeito daquela população deste país. Então, um gráfico que mostra a distribuição da população por taxa de riqueza e pobreza. Errado, não é isso. Um gráfico que mostra a distribuição da população apenas economicamente ativa, ou seja, quer dizer que a pirâmide só mostra os adultos? Não, a pirâmide mostra crianças, jovens, adultos e idosos.
Um gráfico que mostra a distribuição da população por idade e sexo. Exatamente isso é uma pirâmide etária, tá? Então, é um gráfico que vai mostrar a distribuição da população pelas faixas etárias, por isso pirâmide etária, e pelo sexo masculino ou feminino. Questão 6. Quanto maior for o formato de pirâmide, ou seja, como é o formato de pirâmide? A base larga e o topo estreito, não é isso? Então, quanto maior for o formato de pirâmide, ou seja, mais largo embaixo e estreito em cima, mais estamos nos referindo a um país rico, um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, um país pobre. Qual a questão correta aqui, pessoal? Exatamente um país pobre, né? Ou seja, vocês podem observar que um país rico é a mesma coisa que um país desenvolvido. Um país de primeiro mundo também é um país rico, é um país desenvolvido. Então, nenhuma das três tem esse formato de pirâmide, né? Ou seja, quanto maior for o formato de pirâmide, quer dizer que nós temos muitas crianças na base, muito nascimento, a pirâmide vai estreitando, então muita gente está morrendo, e quando chega lá no topo, quase não tem idosos. Então, a expectativa de vida é baixa, ou seja, todas as taxas são ruins. Isso não acontece na pirâmide etária de um país rico, tá bom? Questão 7. Observe atentamente a pirâmide etária brasileira em 1950. É correto afirmar que... Vamos observar a pirâmide, né? Vejam bem como era a pirâmide de 1950. Ó, nós tínhamos 53, quase 54 milhões de habitantes na década de 50. Aqui vocês podem observar, de um lado nós temos a população masculina, do outro a população feminina, né? Do lado das porcentagens aqui, ó. Pessoas de 0 a 4 anos, nós temos 8,4% aqui de homens e 8,2% de meninas, mulheres, né? E aqui de 5 a 9 anos, então a gente vai aumentando. Até chegar aqui, ó, 65, 69, 0,4. Então, ou seja, a população ela vai diminuindo, né? Ou seja, a expectativa de vida ela era muito baixa em 1950 no Brasil. Tanto que no topo quase não tem idosos. Então, a gente tinha crianças demais, muitas dessas crianças não chegavam à fase mais para frente, mais adolescente, né? Muitos adultos morriam, e aí, quando chegava na fase final, aí, a quantidade de idosos é uma quantidade mínima. Então, isso é uma pirâmide típica de país subdesenvolvido, país pobre. Vamos à questão. Com base nessa observação da pirâmide, vamos ver a pergunta aqui. Observe atentamente a pirâmide e é correto afirmar que. Então, a gente vai marcar a questão correta, tá? Vamos lá. Letra A. A maioria da população era composta por pessoas acima dos 60? Não, ó, gente, olha só aqui. 75 a 79, quase não tinha ninguém. Tá vendo? De 65, 60, ó, pouquíssimas pessoas. Então tá errado, né? A minoria da população era composta por idosos. Certo. Pois a expectativa de vida e a taxa de mortalidade eram muito baixas. O que é que está errado aqui? Veja, a minoria da população era composta por idosos? Tá certo. Pois a expectativa de vida e a taxa de mortalidade eram baixas, a expectativa de vida era baixa mesmo, as pessoas viviam menos. Mas a taxa de mortalidade era baixa? Não. A taxa de mortalidade era alta. As pessoas morriam muito e mais, né? Então, errada essa questão. Por quê? Porque a taxa de mortalidade em 50 não era baixa, era alta. A minoria da população era composta por idosos, certo? Pois a expectativa de vida e a taxa de mortalidade eram muito altas. Ou seja, a taxa de mortalidade era alta, mas a expectativa de vida era alta também? Não. Se a expectativa de vida fosse alta, a gente ia ter muitos idosos no topo. E nesse caso, a gente não tem idosos, né? A taxa é bem pequenininha a quantidade. Então, a expectativa de vida era baixa e a mortalidade alta. Então, ele fala que os dois são altas. Então, está errada a questão. Por isso que a gente tem que ler com muita atenção essas questões para a gente não marcar a alternativa errada. D. É possível verificar que as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade eram muito altas? Sim. Vejam bem,
Se você tem muitas crianças na base, está tendo muito nascimento. Então, as crianças estão nascendo, tem muitos. Fecundidade, sim. Porque se tem muitas crianças, significa que a quantidade de filhos por mulher é alta. As mulheres têm 10, 12, 20 filhos. É o que acontecia com as nossas bisavós. Elas tinham muitos filhos, né? Elas tinham 10 filhos, mas só chegava à fase adulta 5. Por quê? Porque a taxa de mortalidade também era muito alta. Então, você ter 5 filhos não era garantia que os seus 5 filhos iriam chegar à fase adulta. Né? Claro que nunca é garantido, mas nessa época era bem menos, porque mal existiam vacinas, postos médicos de atendimento médico hospitalar, não era muito difundido também a utilização de vários medicamentos, como antibiótico, tudo isso aí era menos difundido nessa época. Né? Hoje em dia, a gente tem mais acesso à vacina, a atendimentos médico-hospitalares, enfim, ao saneamento básico, e tudo isso reduz a taxa de mortalidade. Né? Então, vamos lá. Questão D. É possível verificar que as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade eram muito altas? Sim, eram altas. Enquanto a expectativa de vida era muito baixa? Isso. Ou seja, quase não tinha idosos. Então, a questão correta é a letra D. Ok? Questão 8, a gente vai fazer um comparativo de pirâmides. Então, observe as pirâmides abaixo, que mostram as projeções populacionais para o Brasil e assinale a opção verdadeira. Vejam, aqui a gente tem a pirâmide do Brasil de 2013, uma projeção para 2040 e uma projeção para 2060. Aí você vai perguntar, professora, mas como assim? Se a gente ainda não está em 2060, como é que eles já fizeram a pirâmide de 2060? Através de uma projeção. A gente sabe que as taxas de natalidade estão caindo, as taxas de fecundidade também, de mortalidade, e a expectativa de vida está aumentando. Então, com base nos dados atuais, né, os institutos, como o IBGE, entre outros institutos que trabalham com dados estatísticos, eles podem fazer projeções para tentar entender como é que vai estar o futuro, tá bom? Então, é uma projeção com base na situação atual. Então, a gente tem aqui, ó, 2013, quantidade de crianças era maior, a base era maior, e o topo era bem estreitinho, ou seja, a situação não era lá muito boa, né? 2040, a gente já tem uma diminuição bastante elevada do número de crianças e tem um aumento do número de adultos e um aumento também de idosos. E isso aumenta ainda mais em 2060. Olha só o número de idosos, ó. Pessoas com 85 a 89, então está bem maior aqui, tá? E a taxa de natalidade está encolhendo, está diminuindo, ok? Então vamos lá. Vamos assinar a opção verdadeira, certo? Então, em 2060, a quantidade de crianças será maior, ou seja, vocês estão vendo aqui pelo gráfico, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês observarem. 2060, olha a quantidade de crianças que vai estar aqui de 1 a 4 anos. Olha só, gente. Está em 4, né? Aqui, ó. Vamos ver como era em 2013. Era em 6, tá vendo? 6% aqui, ó. Então, não. Então, vai diminuir a quantidade de crianças, né? Ou seja, em 2060 a quantidade de crianças será maior? Não, será menor, tá? A taxa está diminuindo. Questão B. Em 2013 é possível verificar um maior número de idosos? Não, o maior número de idosos você observa em 2060, né? Em 2040 o número de idosos torna-se maior que em 2060, ou seja, o número de idosos aqui em 2040 é maior do que em 2060? Não. Em 2060 o número de idosos é maior. Veja que isso é só uma questão de análise e interpretação. Agora vamos para a questão de número D. É possível verificar que as projeções apontam para um aumento significativo do número de idosos em 2060, exatamente. Por isso, né, que nós estamos tendo aí mudanças na questão das aposentadorias no Brasil. Isso já é uma realidade nos países desenvolvidos, ou seja, as pessoas vivem mais, portanto, trabalham mais, se aposentam mais tarde, e essa realidade vai chegar aqui no Brasil. Por isso que, nos últimos anos, né, os governos vêm tentando aí modificar a estrutura de aposentadoria no Brasil, por conta disso.
porque se continuar do jeito que está, a Previdência não tem como pagar tantas aposentadorias a tantos idosos. Ok, gente? Por um lado é bom, porque você vai viver mais, e por outro lado é ruim, porque você também vai ter que trabalhar mais tempo, tá bom? Questão 9. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, ou seja, aqueles que têm maior número de habitantes, e realmente o Brasil é o sexto maior em população, ele só perde para a China, né, para a Índia, para a Indonésia, Estados Unidos, Paquistão. Então, a gente só perde para esses 5 países. Então, quando ele se relaciona a sua população com a área total do país. Ou seja, embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Ou seja, a nossa população é muito grande? É. Mas quando a gente divide essa população de 212 milhões de habitantes por uma área de 8.516.000 quilômetros quadrados, o que é que acontece? É claro que esse número vai ser pequeno, porque o nosso território é muito grande. Tem muita gente? Tem, mas o nosso território é muito amplo. Então, quando a gente divide esse número total pela área do país, nós temos poucos habitantes por quilômetro quadrado, em torno de 25. Tá? Então, a esta relação de população versus área, né? Ou seja, população e área, damos o nome de taxa de crescimento. Não, taxa de crescimento tem a ver aí com a diferença entre natalidade e mortalidade. Se nasce mais, houve taxa de crescimento, né, positiva. Se está morrendo mais do que nasce, a gente tem taxa de crescimento negativa. Índice de desenvolvimento, não. Índice de desenvolvimento tem a ver com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que vai analisar a taxa de escolaridade, expectativa de vida e renda da população. Então, não é isso. Densidade demográfica ou população relativa. Isso, que é a população relativa por quilômetro quadrado. Então, a questão correta vai ser a letra C. Taxa de natalidade também não tem nada a ver, porque é a quantidade de crianças que nascem. 10. É fato que a pirâmide etária dos países mais ricos apresenta ótimos indicadores sociais, mas expõe alguns problemas sérios. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa que indica o maior problema, tá? Vejam bem, aqui vocês estão vendo que nós temos cada vez menos crianças, né? Então, portanto, a população ela começa a diminuir, né? Menos crianças, menos mão de obra jovem, e aí a expectativa de vida ela vai aumentando, nós vamos tendo cada vez mais idosos, né? E aí o que é que acontece com essa pirâmide envelhecida do país rico? Nós temos uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida é um problema? Não, de forma alguma. Pelo contrário, né? Renda per capita elevada, ou seja, o salário elevado é um problema? Não, de nenhuma maneira. É ótimo. Gastos com a previdência social é um problema? É. Porque se você tem cada vez menos adultos trabalhando e cada vez mais idosos, como é que você vai fechar a conta para pagar a aposentadoria? Então, vai haver problemas, certo? Então, esse é um grande problema. Já achamos o problema, letra C. Aumento de postos de trabalho, ou seja, se tem maior quantidade de emprego, isso não é um problema, isso é ótimo, né? Então, até por eliminação, você consegue responder essa questão. Então, gente, é basicamente esse o nosso conteúdo, certo? Tá bem simplesinho, tranquilo, é um conteúdo bacana. Vocês estudando direitinho, com certeza vocês vão ter um bom êxito na prova de recuperação. Espero que vocês façam a leitura direitinho, tá, do livro didático que fala sobre regionalização e a parte aí da população brasileira. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e também vou deixar alguns vídeos de apoio para auxiliar vocês nessa questão, tá bom? Até mais, tchau, tchau.